Este é um vídeo apresentado pelas discentes da Faculdade de Pedagogia, que tem como tema Educação contra a Barbárie, contido no livro Educação e Emancipação, que acontece em um diálogo entre Adorno e Becker. A seguir o vídeo. Barbárie é o contrário de civilização. Quando nos encontramos atrasados em relação ao nosso modelo civilizatório ou não controlando as chamadas pulsões agressivas, podendo levar a uma explosão. Como aqui estamos nos referindo a Adorno, vem logo o exemplo da Alemanha, que é considerado o maior da história. É urgente que se tenha uma desbarbarização, pois essas atitudes estão por toda parte. A exemplo da violência contra a mulher, o racismo, entre outras atitudes bárbaras que podem levar a um caos social. Lembrando que nem toda violência pode ser bárbara, pois mesmo que sendo ilegal, mas ela pode estar contribuindo positivamente. Mas toda barbárie é sim uma violência, pois ela vai estar indo contra os princípios éticos humanos e fugindo da racionalidade. Daí a importância e o poder da educação como essa ferramenta interventora, mas ela deve ser democrática e libertadora, pois se ela apenas moldar indivíduos, ela pode se tornar um instrumento de manipulação. Bem, agora eu vou falar sobre os fatores objetivos que levam à barbárie. Bem, Adorno aponta como fatores objetivos aqueles encontrados no próprio sistema social e dá como exemplo os momentos sociais que ocorreram na Alemanha. E esses momentos sociais também poderiam estar relacionados aos fatores políticos e educacionais atualmente. E ele aponta também o fator psicológico como o desenvolvido por Freud sobre os instintos de agressão, e que todos envolvidos em um sistema social têm traços de barbárie que precisa ser orientado para não eclodir em barbárie e que podem ser orientados pela educação. O debate entre Adorno e Becker, ele se passa em torno da ideia de barbárie, como é definida nesse ato violento pode ser chamado de barbárie, e o ponto da discussão era sobre uma manifestação de estudantes na cidade de Bremen, na Alemanha. Então esse movimento ele era contra o aumento de tarifa de transporte, então Adorno ele criticava o discurso demagógico, citando que a educação política não foi inútil, o que fez com que essas pessoas iniciassem esse movimento que, na concepção de Adorno, em modo geral, são movimentos de agir politicamente refletidos. Então a barbárie atualmente ela é revestida em escolas, nas casas, nas ruas, em ambiente de trabalho, muitas das vezes por diferenças ideológicas, sociais. Então podemos ter como exemplo a violência contra a mulher, seja em suas casas, nos ônibus, pelo assédio sexual e até mesmo pelo Estado, quando é culpada pela violência sexual. A competitividade exagerada é uma das estruturas fundamentais para a barbárie, segundo Adorno. Ele também afirma que a competição é um caminho da educação a serviço do caos. O que o filósofo defende é uma educação humanizada, na qual forma cidadãos, e não só notas e diplomas, mas uma educação voltada para o pensar, para a democracia, para a liberdade e libertação das violências. A educação pautada na competição, em nome do sucesso, subsiste até hoje. E a justificativa majoritária para tal prática de ensino é de que a sociedade funciona assim, a vida lá fora funciona assim, e a instituição pretende preparar seus membros para isso, o que não é apenas perturbador, mas sintomas de uma sociedade, no mínimo, adoecida. A falência da cultura. Educação que traz dignidade para o ser humano, que respeita as diferenças, que forma os indivíduos cultos com conhecimento científico, humanístico e artístico. Dessa forma, o indivíduo estaria preparado para uma vivência democrática. Adorno fala de que com a educação, os indivíduos tenham aversão à violência física, sendo a educação responsável por indivíduos formados da melhor forma. O conhecimento é o método mais eficaz para evitar a barbárie. O ponto central que Adorno quer chegar é: a educação é essencial para manter a paz, como já citada, a aversão à agressão. Seres que não se vangloriam ou se acham superior, tendo a agressão como forma de instrumento ou imposição ou poder. A questão para se entender é a autoridade. Adorno compreende que a autoridade é importante para a formação crítica de cada indivíduo, mas não uma autoridade que parta da violência agressiva, e sim uma autoridade consciente e esclarecida, principalmente se for tratada na primeira infância. De fato, as crianças elas não podem ser submetidas à violência, mas elas devem conhecer limites, e o pedagogo e os adultos responsáveis pela formação dessa criança, eles devem orientá-las a isso. Claro, sem torná-las passivas e omissas, e isso contribuirá com a desbarbarização.
E esse foi o nosso vídeo, esperamos que tenham gostado.